Esperança é uma palavra superestimada, né, irmãos, nos dias de hoje. Quando a gente diz que uma palavra, alguma coisa é superestimada, quer dizer que ela tem muito valor hoje em dia. As pessoas dão muito valor para essa palavra, para esse sentimento, para essa realidade, né, onde a gente vive com esperança. No mundo tão complicado, no mundo tão cruel, e especificamente e sobretudo no começo de um ano, que é esse que nós estamos, já recheado de coisas difíceis, com acontecimentos assim, daquela passagem de Jesus lá em Mateus, aquele sermão profético. Obrigado, Lucas. Quando Jesus fala sobre os fins dos tempos, Mateus 24, se não me falha a memória, e a gente já vê essas realidades acontecendo, rumores de guerra, rumores de guerra, falta de amor. A gente começa esse ano assim, e então a palavra esperança, ela chega para nós muito estimada, superestimada. A gente quer muito viver esperando, com boas expectativas, com esperança. E Paulo, quando escreve, irmãos, o texto de Romanos, que nós lemos no meio do culto, e vamos ler agora de novo, ele parece que nos dá talvez uma pista, um mapa, de como é que o cristão vai alcançar a esperança. Não só isso, mas ele também diz qual é essa esperança. Não só isso, ele diz também como caminhar em direção a essa esperança. Vamos ler, irmãos, Romanos capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 5, mais uma vez. Agora você vai lendo devagar, vai observando as palavras. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Santo e eterno Deus, Pai de amor, tenha misericórdia de nós, Deus, nesse momento. Nós estamos aqui para ouvir a sua palavra, por isso fala com os meus irmãos, fala comigo, que eu seja capaz de transmitir aquilo que o Senhor fala comigo nesse texto para os meus irmãos. Tem misericórdia da minha vida, das nossas vidas. Espírito Santo, age em nós, toca e transforma pessoas que estão aqui, pessoas que estão pela internet, seja onde, quando for, em nome de Jesus, amém. Irmãos, os primeiros versículos do texto que nós acabamos de ler, descolam um pouco, os dois primeiros versículos estão um pouco descolados dos outros três finais. Então nós temos algo entre o versículo 1 e 2 e outra coisa do 3 ao 5. Então vamos imaginar quero que os irmãos imaginem uma cena comigo, tá? Vamos imaginar que nós vamos caminhar de um ponto A para um ponto B. A gente vai sair de um ponto A para um ponto B. E vamos imaginar, irmãos, que esse ponto B, essa linha de chegada, é o que nós chamamos aqui de uma vida em esperança, que é alcançar essa sensação, esse sentimento, essa certeza de esperança. Então nós estamos saindo de um lugar onde a gente quer, e a gente vai chegar no lugar onde a gente vive com esperança. E aí a gente vai tentar usar essa analogia
para compreender e aplicar esse texto. Então, se a gente pensa nessa analogia, irmãos, nesse quadro, os 2 primeiros versículos desse texto, eles falam de como a gente deve caminhar, não dos pontos dessa viagem, por onde a gente vai passar, mas como a gente deve caminhar. Veja só o versículo 1 e o 2. Justificados, pois, mediante a fé. Queridos, a palavra justificados é uma palavra que não pode fugir do nosso entendimento. Seja você um crente de muitos anos, seja você um crente de poucos dias, justificação é um negócio que você precisa compreender o que é. Senão você está vivendo uma outra coisa. Tem que entender o que é justificação. O que é justificar? Como é que você faz quando você falta o trabalho? O que você faz quando você falta o trabalho? Você apresenta o quê? Um atestado para justificar sua falta no trabalho. Então você faltou. Quer dizer, você pode voltar no tempo? Pode voltar no tempo e trabalhar o dia que você não trabalhou? Você não pode fazer isso. Perdeu o dia de trabalho. Só que com aquele atestado que você estava passando mal no dia, o seu patrão, ele não pode descontar pela lei, né? Deveria, né? Ele não poderia descontar de você o seu salário. Você não trabalhou, mas está justificado pelo atestado de saúde. Não pude trabalhar, a lei te garante isso. O que é justificação, então, na Bíblia? É como se a gente tivesse faltado também, irmãos. E esse faltar o trabalho aqui nosso é ter falhado com Deus. Ter falhado como assim, André? Ter falhado, irmãos, na fidelidade com Deus. Ter escolhido outro caminho a não ser Deus. Isso significa que você já nasceu morto em suas transgressões e pecados e delitos. E não tem como voltar atrás, assim como a gente não volta atrás para trabalhar o dia que a gente faltou. Só que aí a gente apresenta um atestado para Deus. E o atestado é o quê? É a fé em Jesus Cristo. Então, quando você apresenta a sua fé em Jesus Cristo, eu acredito em Jesus Cristo que nós cantamos, eu acredito na cruz de Cristo, que Ele morreu, que Ele veio ao mundo, encarnou aqui, 100% Deus, 100% homem, morreu, ressuscitou, é o único Filho de Deus, o único e suficiente Salvador. Pronto, você está justificado diante de Deus. Você não é perfeito, porque a falta ficou lá. Pecador, falhou com Deus, mas agora justificados. Então olha a continuação do verso, irmãos. Mediante a fé temos o que agora? Paz com Deus. Paz com Deus. Irmãos, o que significa termos paz com Deus? Significa que sem Deus estamos em guerra com Deus. Sem Deus, a ira de Deus está sobre aquele que não confessa a Deus, apesar de ter a graça comum, como nós vemos na Bíblia, que o sol nasce para todos, para os ímpios e para os justos. Mas quando o apóstolo Paulo diz que nós temos paz, agora nós estamos apaziguados. E sabe o que significa, irmãos? Que o seu caminho do ponto A até o ponto B, a analogia que nós fizemos aqui no início, agora tem companhia. Agora já não é mais solto, já não é mais sozinho. Então, olha só, hein? Não é sobre os percalços do caminho, não é sobre a tempestade do caminho, o calor escaldante de Itaperuna nesse caminho, brincadeira. Não é mais sobre o caminho em si, mas agora sobre a companhia. Seja lá o que acontecer, querido, nesse caminho, onde você vai chegar e viver com esperança, nesse caminho você está acompanhado de Deus. E quem escolheu estar do seu lado foi o próprio Deus. É isso. Então nós estamos começando a nossa jornada, que nós estamos usando essa analogia, na companhia de Deus. Então,
o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar agora é um caminho que se faz na companhia de Deus. Ninguém está fazendo esse caminho que nós vamos falar aqui agora sozinho. Porque quem foi justificado mediante a fé para com Deus, tem paz, tem companhia de Deus. Aliás, Deus está em você, Deus mora no seu coração. É só você ler a continuação do verso. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso à fé. Aí o apóstolo Paulo, no versículo 2, vai dizer: a esta graça, na qual estamos firmes. E olha lá, irmãos, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A palavra esperança surgindo aqui outra vez. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, nós falhamos, erramos feio, faltamos o trabalho, e nem assim, a gente falhou, mas Deus se revelou a nós, e Jesus se apresentou a nós, e foi irresistível, e nos deu o presente da fé, e agora colocou no nosso coração a fé, e agora nós estamos justificados diante de Deus, e nisso nós nos baseamos a nossa vida, e nós estamos baseados nisso, e vivemos nessa esperança gloriosa. Que esperança gloriosa! É o que a gente vai falar do versículo 3 até o versículo 5. Então, introdução, irmãos, foi isso. Você não vai fazer esse caminho de esperança para quem quer esperança. Esse caminho que nós vamos falar aqui agora não é para pessoas que estão em guerra com Deus. É para aqueles que estão em paz com Deus, ou seja, aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho, único Filho de Deus, Salvador, único Salvador e suficiente Salvador. Aquele que pagou pelos seus pecados. Então, é aqui que a gente começa. Aí agora o apóstolo Paulo diz, então, ora, e não somente nisto, para mim, aqui agora, o Paulo está trazendo esse entendimento universal, assim, um entendimento mais global, agora para a nossa vida, irmãos. Tem uma aplicação muito prática aqui. Parece que Paulo agora, peraí, então, irmãos, é mais ou menos assim, ó. Aí ele começa no 3, olha só. E não somente isso, nos gloriamos também nas tribulações. Porque ele começa, querido, ele acabou o 2 falando de esperança. Agora ele começa o 3 falando de tribulação, perseverança e experiência, para depois chegar de novo na esperança. Compreende? Então, veja só, a partir do verso 3, como que a gente aplica esse entendimento que nós tivemos do verso 2. Como é que é esse negócio de viver então em esperança? Tá bom, eu estou justificado diante de Deus, tenho paz com Deus, tá bom, mas o mundo continua difícil, mas a vida é muito complicada, há guerras e rumores de guerras, sem amor entre as famílias, entre as pessoas, e daí, o que eu faço com isso? Bom, o apóstolo Paulo então, no versículo 3, e agora presta bem atenção que aqui a gente vai compreender os passos do caminho, da onde a gente está, onde a gente quer chegar. Lembra da analogia? Não esquece, nós estamos da companhia de Deus, hein? Não estamos sozinhos, nesse caminho que a gente está pensando aqui. Vamos lá. Então ele começa dizendo que nos gloriamos nas tribulações. Queridos, ele está dizendo o seguinte: nós nos gloriamos. O que é nos gloriarmos nas tribulações? Nos gloriarmos, irmãos, será que significa apenas nos sentimos felizes? Não.
não é só isso, é isso também, mas não é muito só isso. Nos gloriamos, né, que ele diz, nos gloriamos nas tribulações, significa, irmãos, que há um propósito, haverá algo digno de louvor, haverá um propósito que revelará um alvo que será digno de louvor. E ele diz, nós então entendemos que há um propósito nessa tribulação, e assim, sabemos que revelará ali um alvo para ser digno de louvor, de glória, porque a tribulação, ela produz perseverança, e agora a gente vai começar o caminho. Então o caminho começa, irmãos, o caminho da esperança começa ela começa na tribulação. Na verdade, o caminho da esperança começa com fazer as pazes com Deus, ser justificados com Deus. Ok, mas na prática da vida, irmãos, amanhã, segunda-feira, depois é terça-feira, né, Rivano? Depois é quarta-feira, as coisas acontecem. Chega exame do hospital segunda-feira, chega conta para pagar segunda-feira, chegam notícias de gente que partiu na segunda-feira, na terça-feira. Então, depois desse momento de fazer as pazes com Deus, o caminho da esperança começa na tribulação, certo? E o apóstolo Paulo diz, então, olha só, nós nos gloriamos na tribulação. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. Queridos, para sair da tribulação, ou para passar pela tribulação, nós temos que entender que ela existe para produzir perseverança. A tribulação existe para você ter poder e amarrar as doenças? Não. A tribulação existe para que as pessoas pensem que Deus é mau? Não. A tribulação existe para que a gente trabalhe a perseverança. Por isso, querido, nesse primeiro passo da tribulação, eu te pergunto, como é que você está enfrentando as suas tribulações hoje? Porque eu tenho certeza que cada um aqui tem uma tribulação. Tribulação, irmãos, pensa num barco aí, tá bom? Pensa num barco. E a tribulação, irmãos, é o barco ser chacoalhado para cima, para baixo. Isso é tribulação. Não é afundar o barco, não é matar as pessoas que estão no barco, é chacoalhar, o mar fica revoltado. Isso é tribulação, é você ficar de um lado, é isso. Aí, querido, quando você então vive a sua tribulação hoje, eu te pergunto, como é que você encara isso? Porque o apóstolo Paulo ensina assim, que a tribulação produz perseverança. Mas, de novo, se você voltar seus olhos, pensar que você está justificado mediante a sua fé, está em paz com Deus, e que Deus está com você, você agora vai olhar para a tribulação, procurando ser perseverante. O que é perseverança? O que é perseverança? Eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo. Irmãos, perseverança não é apenas continuar. Perseverar, irmãos, tem a ver com ir enquanto muita coisa vem contra. Perseverança tem a ver com uma força que continua apesar de forças contrárias. Então, perseverar não é caminhar, continuar caminhando num caminho livre, não é isso perseverar. Perseverar é continuar caminhando num caminho muito de forças contrárias. Ou seja, enquanto o barco está chacoalhando e o mar está agitado, o barco continua navegando, perseverando na navegação. Usando aqui
o relato lá de Pedro e dos discípulos com Jesus no barco, o barco continua navegando, não é por causa da gente, nem por causa do barco, nem por causa do mar, mas é porque Jesus está no barco. O segredo da perseverança é prestar atenção, é olhar para a presença de quem está com você. O que Paulo diz, o que Deus diz a Paulo: a minha graça te basta. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, na igreja também. Então, quando nós pisamos ali no lugar da tribulação, nós seremos e experimentaremos uma força contrária, para retroceder, mas a tribulação serve para você continuar, e você continua por quê? Porque é Jesus quem está com você. O caminho da esperança, hein? Olha lá, estou em paz com Deus, vê a tribulação, nossa, quero desistir, quero parar, quero descontinuar, e esse ano vai dar ruim, não, Jesus está comigo, vou continuar. Mas está mandando, vou continuar. Nossa, mas acabou tudo, olha o que aconteceu com você. Não, eu vou continuar com a minha fé em Jesus. Mas você não tem dinheiro para pagar as contas amanhã. Eu tenho a minha fé em Jesus. Mas você está doente, olha o seu exame, a minha fé está em Jesus. Mas aquele sonho deu tudo errado, a minha fé está em Jesus. Eu estou sozinho, solitário, a minha fé está em Jesus. Eles me traíram, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, a minha fé está em Jesus. Tribulação é barco chacoalhando, perseverança é barco continuando, porque Jesus está no barco. Chegamos então no segundo ponto, no segundo passo, que é a perseverança. Uma vez que somos perseverantes, irmãos, uma vez que a gente persevera, isso aqui é muito bonito, sabe? Isso aqui é muito bonito, pastor Renato, porque uma vez que a gente persevera, a perseverança, versículo 4, produz experiência. Olha, experiência. Eu já estou caminhando para o fim. Experiência, irmãos. Em outras palavras, o Paulo está dizendo que, veja só, que a tribulação não é singular na vida de alguém. O que eu quero dizer é que ela não é uma vez no tempo assim, ela é recorrente. É tribulação hoje, aí amanhã talvez não, mas aí depois de amanhã é outra tribulação, aí depois de amanhã, aí não, aí é tudo beleza, de boa, tranquilo, aí depois de amanhã é tribulação de novo. Mas a tribulação produz experiência, e então, ou amanhã, né, na tribulação de amanhã, ou na tribulação de hoje, eu estou sendo perseverante, e por perseverar, aprendi que a tribulação passou, e eu permaneci com Deus, Deus está aqui comigo. Nossa, paz, tenho paz. Quando chegar a tribulação de depois de amanhã, eu vou olhar para trás, vou falar assim, daquela vez, naquela tribulação, eu perseverei e aconteceu aquilo, Deus me cuidou e tal, então eu vou lembrar dessa experiência. Experiência. Queridos, sabe a palavra experiência? Esse prefixo EX, é de fora, fora de, excêntrico. O que é o excêntrico? Nossa, uma pessoa excêntrica, ela é fora do centro, está na margem do centro. Pessoa excêntrica, diferente. Experiência, quando nós adquirimos experiência, não é que nós estamos dentro da situação,
mas estamos fora. Adquirir experiência significa olhar de fora. É aquilo, o conhecimento de ter vivido, mas agora olhar de fora. Quando eu fui me casar, eu fui conversar com algumas pessoas que tinham experiência, ou seja, eram experientes naquilo que eu estava propondo, que era o momento ali do casamento. Conversei com os meus pais, conversei com pastores, com os pais da minha esposa. Nós conversamos, não foi, Rive? Porque nós estávamos dentro, mas havia pessoas que já tinham experiência naquilo. E aí eles falaram, não, esse momento é assim. Conversei com os meus amigos ali, que têm experiência. Então é o olhar de fora, é quando você olha para trás e não estou ali onde você está, mas eu já estive. A experiência pressupõe uma passagem e agora um olhar de fora. Quando Paulo diz que a perseverança nos leva para a experiência, significa que eu passei, agora eu olho para trás e vejo. Meus irmãos, quantas experiências nós temos com Deus? Assim, ninguém precisa falar. Seria muito bom se a gente pudesse bater um papo, né? Tipo uma célula. Por isso que é bom, né, Lucas, as células, porque a gente vai dividindo as experiências. Isso é muito bacana. Mas será que a gente tem vivido experiências com Deus? Não é estar vivendo na tribulação, não é estar na tribulação, não é ter perseverado, não é estar perseverando, é ter vivido, olhar para trás e falar, eu passei por isso, eu perseverei e aqui estou eu para contar para vocês essa experiência. Nós temos isso na nossa vida? Queridos, a gente tem que construir isso na vida. Os discípulos construíram isso. Melhor aqui, os apóstolos construíram essas experiências. Como assim, cara? Você está falando isso? Ora, tem um livro aqui que é escrito pelo xará do nosso presbítero Lucas, o Lucas também, que chama Atos dos Apóstolos, que são as experiências dos apóstolos. E quantas, né, irmãos, nós temos aqui. Além disso, tem outros relatos aqui, em outros livros também. E nós, irmãos, se a gente fosse deixar um livro, o livro dos Atos da Rivana, discípulo ou discípula de Jesus, o livro da Udilane, discípula de Jesus, do Lucas, discípulo de Jesus, da Rita, enfim, de todo mundo. Nós temos experiências, irmãos, para falar com os outros, enfim, e por fim, o primeiro passo, a tribulação. O segundo nos levará então esse passo ao segundo, que é a perseverança. Este segundo passo nos levará ao terceiro, que é o acúmulo de experiências. E aí você veja agora o versículo 4. A perseverança produz a experiência e vem. A experiência produz esperança. Agora, esperança aqui não é com EX, é com ES. Então não tem nada a ver com aquilo que a gente falou agora da experiência. Ou seja, irmãos, a esperança vai nascer no coração dos cristãos maduros. Esta esperança, que esperança, querido? A esperança que não nos deixa decepcionados, versículo 5. Eu quero ler só isso aqui. A esperança que não nos deixa decepcionados. Deixa eu te falar uma coisa. Você está esperando receber, vamos imaginar uma cena, você está esperando receber uma quantia da sua aposentadoria, talvez. Trabalhou a vida toda, e aí você fica lá na justiça porque falta alguma coisa, e aí você tem esperança de receber. Passam-se 10 anos, 15 anos,
e o juiz bate o martelo e diz assim: não, não vai receber. Esta é uma esperança que falhou. Você esperou algo que falhou. Você tem uma pessoa enferma, né, doente, e ela vai para a cirurgia, né? Por mais simples que pareça, você espera que tudo dê certo, mas pode haver uma complicação, como esse cantor sertanejo nessa semana, que apareceu em tudo quanto é jornal. Eu leio muito, gosto de ler jornal. Era um procedimento um tanto quanto simples, não tão complicado, mas também não era tão simples, mas também não era tão complicado, mas morreu. Uma esperança que falhou. O que Paulo está dizendo é que essa experiência, esse acúmulo, essa maturidade, irmãos, nos levará a uma esperança que não vai nos decepcionar. Não vai nos decepcionar, irmãos. Queridos, então, para chegamos no ponto final, chegamos no nosso objetivo: viver uma esperança que não nos decepciona. Ok, nós entendemos isso, né? Agora, a questão é, queridos, o que a gente faz quando a gente passa pela tribulação? O que a gente faz quando Deus diz persevera? O que a gente faz quando a Bíblia diz, olha, você precisa ter experiências com Deus, precisa ser amigo de Deus, precisa ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Talvez a gente queira, irmãos, a pílula da esperança, de ir num culto de libertação e Deus fazer assim, mudar tudo. E o milagre Deus faz mesmo, Deus cura, Deus opera. Mas esse é o caminho, irmãos, do crente maduro, que em toda e qualquer situação viverá uma esperança que não nos decepcionará. Por isso, esse ano de 2024, eu deixo essa palavra para você nesse ano. Haverá tribulações, persevere, vença. Haverá outras tribulações, persevere, acumule experiência. Esse acúmulo, esse jeito de viver, vai fazer nascer você uma esperança que não nos deixa decepcionados. E por que não nos deixa decepcionados? É só a gente ler o verso 5 para finalizar. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não falha, irmãos, porque o amor de Deus não falha. Porque quando eu digo que nós vivemos ou viveremos ou almejamos viver em esperança, o que eu quero dizer é que a gente vive de um jeito tal que mesmo que um pior cenário aconteça, eu sou amado. Qual é, irmãos, o sentimento mais forte que existe? É o amor. O que é que pode quebrar todas as cicatrizes, barreiras, muros que a gente constrói nos corações? É o amor. E é por isso que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por mim foi injetado dentro do meu coração. Como que eu tenho certeza? O Espírito de Deus vive em mim, me fazendo sentir que eu sou amado. Então, se explodir em guerra o mundo, eu sou amado. Se tudo der errado, eu sou amado, eu tenho essa esperança não falha. Mas o médico deu 3 meses de vida, eu sou amado. E a cirurgia deu errado, falhou essa esperança. Mas a esperança que depositei em Deus e que está aqui do meu coração, presente, pulsando, a partir da presença do Espírito Santo, não falha. Agora, pode ser
Pode ser, querido, que você tenha ouvido isso inúmeras e milhões de vezes, assim, acumulando essa mensagem aí na sua vida. E aí, queridos, talvez você já tenha entendido o que é a justificação, né? E você já tenha confessado a Deus, ou a Jesus Cristo perante Deus como seu Salvador. Tudo bem. Mas não se esqueça que essa esperança vai nascer no caminho. Você precisa atravessar as tribulações. Não vai ter jeito, querido. Você vai precisar perseverar. Você vai precisar acumular experiências. Não vai ter jeito. Você vai ter que passar por isso. E é assim que a esperança nunca vai te decepcionar. É passando por isso que você vai ver: nossa, eu sou amado. Nossa, eu sou amado. É passando por isso. O amor de Deus não se revela, irmãos, presta atenção, no ouro. O amor de Deus não se revela apenas no ouro, no dinheiro. O amor de Deus não se revela apenas nos milagres, na saúde. Ora, o amor de Deus se revela apesar dessas coisas. O amor de Deus se revela apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa pequeneza e apesar do que a gente, como seres humanos, pode viver. É exatamente o contraste entre a morte, a pobreza, as dificuldades e o amor de Deus. É exatamente esse contraste. Nós estamos sujeitos a isso, mas é exatamente isso que faz com que fique claro que nós vivemos uma esperança que não falhará. Você pode caminhar esse caminho hoje. Se você quiser começar, eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça, a gente vai orar junto. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra que nós lemos aqui nessa manhã, tão profunda, tão ensinadora assim para nós. Nós somos justificados e eu te louvo por isso, porque agora estamos em paz contigo, Deus, porque nossa fé está em Jesus Cristo, e mediante essa fé nos justificamos, estamos em paz com Deus. Agora, Deus, o caminho está aí, mesmo que o Senhor faça para nós e seja o solo que nos sustenta, o Senhor permite as tribulações, mas para que a gente persevere. Então, Deus, ajuda a mim e aos meus irmãos hoje, para lembrar dessa palavra, que o Senhor vai continuar conosco, o Senhor está conosco, independente do que aconteça. Nos ajuda a perseverar, Pai, nos ajuda a manter firmes o nosso curso, nosso destino, apesar de todas as dificuldades do caminho. Deus, nos ajuda a lembrar das nossas experiências e que elas abençoem outras vidas, que a gente conte esses testemunhos para abençoar outras vidas. E Deus, obrigado, porque a esperança que está no amor de Jesus, revelado em Jesus, o teu amor, Deus, revelado em Jesus Cristo, e que está em nosso coração pela presença do Espírito Santo em nós. Obrigado porque nunca falha. São inúmeras vezes mesmo, Deus, que a gente olha para trás e lá o Senhor estava nos amando, nos cuidando. Lá o Senhor estava em todas as situações. Obrigado por isso. Nós não temos nada para oferecer a não ser um coração arrependido, um coração grato e uma vida disposta a te servir. Nos ensina a caminhar. Entrega hoje essa mensagem e faz produzir efeito no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.